a Associação de Moradores descobriu que eu possuía vários terrenos na região, então invadiram e construíram casas para os invasores enquanto eu estava viajando. Sou dono de vários terrenos na minha região há anos. Nunca escondi isso, mas também não saía por aí anunciando. Todos sabiam que eu trabalhava com imóveis, mas ninguém se importava, até que alguns vizinhos invejosos começaram a questionar como eu mantinha minha casa. Também trocava de carro de vez em quando e, mesmo assim, viajava. Quando saí para uma viagem de um mês, tomaram uma decisão que me fez perder completamente a paciência. Vivo aqui há anos, conheço cada rua, cada lote, cada mudança que aconteceu. Nunca fui de ostentar, mas também nunca escondi meu trabalho. Eu investia em terrenos, comprava, vendia e deixava alguns esperando para valorizar. Quem me conhecia sabia disso. Sempre fui discreto, mas, com o tempo, alguns começaram a notar que minha vida melhorava. Não era nada extravagante e minha casa estava bem cuidada, eu trocava de carro a cada alguns anos, sempre escolhendo algo bom, mas sem excessos. Mas, para certo tipo de vizinho, qualquer pessoa que tenha um pouco mais vira alvo de fofoca. Começaram os cochichos. Primeiro, por curiosidade, de onde ele tira tanto dinheiro, com o que ele trabalha. Depois, veio a desconfiança em por que ele tem tantos terrenos. Deve estar escondendo algo. E, finalmente, a pura inveja, e não é justo, ele tem mais do que deveria. Eu ignorava, sabia que isso acontecia com qualquer um que progredisse na vida. Mas as coisas mudaram quando a Associação de Moradores se envolveu na história. Essa associação sempre existiu, mas nunca teve muito poder. Era só um grupo de vizinhos intrometidos, que agiam como se controlassem tudo. No começo, só reclamavam do lixo e dos buracos na rua, mas, com o tempo, começaram a se comportar como donos do bairro. Faziam reuniões para decidir o que era melhor para a comunidade, mas, na prática, era só um grupo de fofoqueiros que queria controlar tudo. E, quando descobriram que eu tinha vários terrenos, decidiram que isso era um problema. Depois veio minha viagem. Após anos trabalhando, me dei o luxo de tirar férias longas, um passeio pelo mundo. Contei apenas a algumas pessoas de confiança, deixei minha casa segura, organizei tudo e fui. Nem me ocorreu que deveria me preocupar. Meus terrenos estavam registrados, pagos e tudo em ordem. Mas, quando voltei, quase desmaiei. No caminho para casa, passei por um dos meus terrenos e fiquei em choque. Onde antes havia um lote vazio e bem cuidado, agora havia casas. Sim, casas. Não eram barracos improvisados, eram construções reais, pequenas, mas organizadas. Meu coração disparou. Pensei que estava no lugar errado, mas não, era meu terreno. Cheguei em casa e tentei entender o que tinha acontecido. Foi quando um vizinho apareceu com aquele sorriso malicioso de quem gosta de dar mais notícias. Ah, você voltou? Pois é, a Associação de Moradores decidiu dar um uso melhor para esses terrenos abandonados. Abandonados? Eu pagava tudo em dia, mantinha limpo, nunca deixei descuidado. Mas, na cabeça deles, como eu não construía nada, eles tinham o direito de decidir o que fazer. Organizaram um projeto comunitário para dar moradia a quem precisava, no meu terreno, sem me avisar, sem minha autorização. E não foi só um terreno. Quando fui verificar os outros, também tinham construções. Algumas eram casas improvisadas, outras claramente construídas com dinheiro de terceiros. Mais tarde, soube que algumas empresas até doaram materiais, acreditando que era um projeto legítimo. Fiquei sem palavras. Como alguém pode simplesmente decidir que uma propriedade privada agora pertence a outra pessoa? Como uma associação de moradores tem o poder de fazer algo assim? O pior foi que, quando os confrontei, agiram como se eu fosse o vilão. Como se eu fosse um avarento que não queria ajudar a comunidade. Sabia que teria que lutar por isso, mas não fazia ideia do que estava por vir. Tentei resolver as coisas de forma racional, reuni toda a documentação, fui até a sede da associação e pedi explicações. Mas a resposta foi puro desprezo e você voltou? Pois é, decidimos que esses terrenos estavam sem uso e resolvemos ajudar a comunidade. Como assim decidimos? Eu era o dono, tinha as escrituras, pagava os impostos, tudo estava em ordem. Mesmo assim, falavam como se eu não tivesse nenhum direito sobre minhas próprias propriedades. Tentei manter a calma. Mostrei os documentos, expliquei que aquelas terras eram minhas e que aquilo era uma invasão ilegal. Qual foi a resposta? Mas você nem estava usando. Enquanto você viajava, essas famílias não tinham onde morar.
Você realmente quer despejá-las? Fiquei em choque. Como se responde a algo assim? Tinham manipulado a situação de forma que agora eu parecia o vilão. Para quem olhasse de fora, parecia que eu era um milionário sem coração, tentando expulsar famílias pobres de suas novas casas. Tentei negociar. Perguntei quem exatamente havia se apropriado dos terrenos, tentei entender se havia uma solução sem precisar recorrer a medidas drásticas. Mas, cada vez que tentava, eles se recusavam a ceder. Diziam que eu não precisava de tanto, que a cidade precisava de mais moradias sociais e que meus terrenos agora estavam sendo usados para um bem maior. Percebi que não tinham intenção de resolver pacificamente. Então, levei o caso à prefeitura. Na prefeitura, fui informado de que a associação já havia se movimentado antes mesmo de eu voltar. Tinham iniciado uma petição para transformar meus terrenos em uma área de interesse social. Basicamente, tentavam oficializar o que já haviam feito à força. E o pior, estavam espalhando a história como se eu fosse um especulador ganancioso, alguém que comprava terrenos para deixá-los abandonados enquanto as pessoas sofriam. Começaram a aparecer artigos em pequenos jornais locais, publicações em redes sociais, tudo pintando a associação de moradores como heróis lutando contra um latifundiário explorador. Falavam de mim como se eu fosse um multimilionário sem rosto, dono de meia cidade, e não um vizinho que viveu ali por anos e que trabalhou duro para conseguir o que tinha. E então começaram os protestos. No início, eram apenas algumas faixas perto dos terrenos, com frases como moradia para todos e a terra é do povo. Mas logo a situação escalou. Um dia, ao sair de casa, vi um grupo de pessoas na minha rua, com cartazes, gritando palavras de ordem sobre como eu queria expulsar famílias. Alguns eram vizinhos de longa data, pessoas que até pouco tempo atrás me cumprimentavam com cordialidade, mas agora me olhavam como se eu fosse um inimigo público. Tentei conversar com eles, tentei explicar o quão absurda era aquela situação, mas não importava o que eu dissesse. Eles já tinham decidido que eu era o vilão. As redes sociais se encheram de ataques. Meu nome apareceu em grupos do bairro, me acusando de processar famílias trabalhadoras. Algumas mensagens me descreviam como um especulador, alguém que comprava terrenos para deixá-los vazios e lucrar depois. Era surreal. E então recebi uma ameaça velada. Um bilhete foi deixado na porta da minha casa, dizendo: cuidado com quem você mexe. Isso não é só sobre terrenos. Naquele momento, entendi que isso não seria resolvido apenas com palavras. A ameaça não saía da minha cabeça: cuidado com quem você mexe. Isso não é só sobre terrenos. Por mais indignado que eu estivesse, até aquele momento pensava que estava lidando apenas com um grupo de vizinhos intrometidos, movidos por um falso senso de justiça e um pouco de inveja. Mas aquele bilhete tinha um tom diferente. Isso não era só uma disputa por terras, nem uma simples manifestação de pessoas buscando moradia. Era um aviso. No início, tentei ignorar. Pensei que talvez fosse apenas alguém tentando me assustar. Mas havia algo que não fazia sentido. Se era apenas um grupo lutando por moradia, por que estavam me ameaçando? Por que fizeram tudo justamente enquanto eu estava viajando? E, acima de tudo, por que estavam tentando oficializar a invasão dos meus terrenos com tanta rapidez? Algo não estava certo. Decidi investigar. Comecei a fazer perguntas discretamente a algumas pessoas do bairro, aquelas que não estavam envolvidas no conflito. Gente que vivia ali há anos, mas que não fazia parte da associação. Foi assim que ouvi os primeiros rumores estranhos. Muitos dos novos moradores das chamadas casas comunitárias não eram exatamente famílias sem teto, como a associação queria fazer parecer. Alguns eram parentes e amigos dos próprios membros da associação. Outros haviam se mudado de outras partes da cidade, atraídos pela promessa de um aluguel social. Aluguel? Isso acendeu um alerta. Continuei perguntando e descobri que, embora publicamente dissessem que as casas eram para famílias necessitadas, a realidade era muito diferente. A associação de moradores não havia simplesmente doado as casas para as pessoas. Eles estavam cobrando aluguel simbólico para quem morava lá. Alguns moradores até me mostraram recibos escritos à mão. Tirei fotos de tudo e gravei conversas. Fui direto à prefeitura, levando minha documentação e todas essas provas. Expliquei o que estava acontecendo, em que a associação havia tomado meus terrenos ilegalmente e estava lucrando com isso. Inicialmente, alguns funcionários tentaram minimizar o problema, sugerindo que eu tentasse chegar a um acordo com a associação. Mas, quando mostrei as provas de que eles estavam cobrando dinheiro ilegalmente, tudo mudou. Era um caso sério.
Uma coisa era uma ocupação ilegal, outra, muito diferente, era uma organização cobrando aluguel em terrenos que não eram dela. Imediatamente, apresentei uma ação judicial. Agora não se tratava apenas de recuperar o que era meu. Era uma questão de princípios. Eles tentaram me tirar do caminho porque achavam que eu ia aceitar, que não teria coragem de enfrentar a força da comunidade. Mas o que eles não esperavam era que eu tinha algo que eles não tinham, o direito legal sobre aquelas terras. E eu não ia parar até recuperar cada metro quadrado. Quando apresentei a ação para recuperar meus terrenos, sabia que não seria fácil, mas tinha tudo ao meu favor, a lei, os documentos, os registros de compra e as provas de que a associação de moradores estava cobrando aluguéis ilegalmente. Não havia como perder. O que eu não esperava era que, mesmo depois de ganhar o processo, a batalha estivesse longe de terminar. Desde que essa briga começou, me pintaram como o vilão da história. As redes sociais estavam cheias de comentários me atacando. Pessoas que nem conheciam a situação me chamavam de ganancioso, especulador, egoísta. Diziam que eu queria monopolizar terras enquanto as pessoas passavam fome. Que eu não precisava de tudo isso. Que eu era contra a comunidade. E o pior, muitos diziam abertamente que a única razão pela qual eu havia conseguido comprar tantos terrenos era porque tive sorte ou porque fiz algo sujo. Ah, agora só ele pode ter terrenos? Por que ele pode comprar tudo e nós não? Ninguém falava sobre o fato de que eu trabalhei anos para conseguir isso. Que economizei cada centavo. Que fiz sacrifícios para investir. Para eles, eu só tinha terrenos porque era privilegiado. Mas o maior golpe veio quando percebi que nem mesmo a prefeitura estava interessada em resolver a situação. O julgamento foi rápido. Quando apresentei as provas, o juiz não teve escolha a não ser decidir a meu favor. A decisão foi clara, meus terrenos estavam sendo ocupados ilegalmente. Eu tinha total direito sobre eles, e a associação de moradores deveria parar imediatamente qualquer atividade financeira relacionada às propriedades. Ganhei. Mas aí veio o verdadeiro problema. Apesar da sentença a meu favor, a prefeitura se recusou a fazer qualquer coisa para tirar as pessoas dos meus terrenos. A desculpa era sempre a mesma, é uma questão delicada, precisamos evitar um conflito. Estamos analisando a melhor solução. Mas estava claro o que realmente estava acontecendo, era época de eleições. O prefeito e os vereadores não queriam se envolver em um escândalo que pudesse prejudicar suas campanhas. Afinal, com a história sendo contada do jeito que estava, eu era um empresário ambicioso tentando expulsar famílias pobres e indefesas. Sabiam que, se enviassem a polícia para retirar os invasores, isso seria usado contra eles. E quem pagava o preço? Eu. Fui até a prefeitura exigir uma resposta. Vocês precisam cumprir a decisão do tribunal. Meus terrenos estão sendo ocupados ilegalmente. O secretário de habitação me olhou com o rosto mais cínico que eu já vi na vida, e entendemos sua frustração, senhor, mas estamos lidando com uma situação humanitária. São famílias que precisam de um lugar para viver. Queremos encontrar uma solução pacífica. Solução pacífica? Só estavam ganhando tempo, esperando que eu cansasse e desistisse. Saí de lá furioso. Liguei para meu advogado, exigindo que pressionasse a prefeitura, que apresentasse outra ação, se fosse necessário. Mas ele foi claro comigo, você ganhou o julgamento, mas não pode obrigar a prefeitura a agir. Tudo o que podemos fazer é apresentar mais recursos e tentar obter uma ordem de despejo direta. Mas isso pode levar tempo. Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Eles simplesmente estavam ignorando o fato de que me roubaram o que era meu. Não importava que eu tivesse feito tudo legalmente, que tivesse comprado com o meu próprio dinheiro, pago impostos, mantido tudo em ordem. Agora eu era apenas algum tipo de rico que queria tirar a casa de pobres. Mas eu não ia desistir. Se a prefeitura não queria agir, então eu encontraria outra forma de resolver isso. E me certifiquei de que todos soubessem a verdade. Depois de semanas de desculpas, protestos contra mim e políticos tentando ganhar vantagem com a minha perda, percebi que ninguém estava realmente interessado em fazer o que era certo. Eles só queriam continuar adiando o problema até que eu cansasse e desistisse. Mas eu não ia desistir. Os invasores estavam vivendo no que era meu, aproveitando algo que eu construí e pelo qual lutei. Usavam a desculpa da necessidade, mas, no fundo, muitos deles nem sequer eram realmente necessitados. Tinham empregos, tinham renda, mas estavam vivendo de graça porque alguém lhes deu essa oportunidade. Passei noites sem dormir pensando em como resolver isso. Ir pela via judicial levaria tempo,
e já estava cansado de ser taxado como se fosse um criminoso. Precisava de uma solução prática. Então, me ocorreu uma ideia em como eles estavam conseguindo água e eletricidade. No dia seguinte, fui buscar respostas. Fui até a companhia de eletricidade e solicitei um relatório sobre as minhas propriedades. Apresentei minha documentação de propriedade e pedi para verificar se havia contas ativas em meu nome ou qualquer outra conexão registrada. Depois de um tempo de espera, a atendente voltou com uma expressão preocupada. Senhor, encontramos várias conexões elétricas nos seus terrenos. Algumas ainda estão registradas em seu nome, outras foram instaladas recentemente com contratos que não parecem ter passado por um processo normal de aprovação. Ou seja, estavam usando minha eletricidade. Respirei fundo para não explodir ali mesmo. Mantive a calma e perguntei o que poderia ser feito. A funcionária explicou que, como os terrenos ainda estavam registrados em meu nome e as contas estavam sendo emitidas para mim, eu tinha todo o direito de solicitar a desconexão imediata. Então corte agora, respondi. Ela hesitou, mas disse, senhor, há pessoas morando lá. Respondi friamente, em pessoas que estão ocupando ilegalmente a minha propriedade. Não é minha responsabilidade. Se tem problemas, que procurem a justiça. Ela engoliu seco e começou o processo. O corte foi agendado para os próximos dias. Mas eu não parei por aí. Saí da companhia de eletricidade e fui direto para a empresa de fornecimento de água. Fiz a mesma solicitação, apresentando meus documentos e pedindo um relatório sobre as conexões. Para minha surpresa, a situação era ainda pior. Algumas conexões de água haviam sido feitas sem a documentação adequada, enquanto outras eram completamente clandestinas, ligadas ilegalmente à rede pública. Mais uma vez, a atendente tentou argumentar, dizendo que cortar o fornecimento poderia gerar um problema social. Mas naquele momento, eu não me importava com problemas sociais. Se a prefeitura queria resolver isso, que encontrasse outra solução. Mas eu não era responsável por fornecer água para invasores. Após uma longa conversa, aceitaram minha solicitação e enviaram a ordem de corte. Agora, era só esperar. Nos primeiros dias após o corte de eletricidade, os invasores tentaram resistir. Algumas casas tinham geradores, outras fizeram ligações ilegais nos postes mais próximos. Mas, quando a água foi cortada, a situação mudou. No começo, ouvi muitas reclamações. Gente dizendo que eu era desumano, que estava tirando a água de famílias. Alguns até foram até a associação de moradores para exigir uma solução. Mas, na verdade, agora estavam sozinhos. A associação, que antes era tão ativa e cheia de discursos sobre justiça social, desapareceu. Sabiam que haviam perdido. Sabiam que não tinham mais como me enfrentar. Depois de uma semana sem água e eletricidade, algumas famílias começaram a ir embora. No início, ainda havia resistência. Alguns tentavam buscar água em baldes, em outros lugares. Outros iam pedir abrigo a conhecidos. Mas, conforme os dias passavam, a situação se tornava insustentável. 2 semanas depois, os primeiros barracos começaram a ser desmontados. Alguns invasores simplesmente pegaram o que podiam e foram embora. Outros tentaram aguentar até o fim. Mas sem água e sem luz, não podiam mais viver ali. Aos poucos, as casas foram sendo abandonadas. Então, uma noite, recebi uma mensagem de um dos poucos vizinhos que ainda me apoiavam, seu terreno está vazio de novo. Eles foram embora. No dia seguinte, fui conferir. Onde antes havia pessoas morando, agora só restavam estruturas abandonadas, móveis velhos e lixo espalhado. Mas os invasores haviam partido. Finalmente, recuperei meus terrenos. Quando recuperei meus terrenos, achei que o pesadelo tivesse acabado. Mas subestimei o descaramento da associação de moradores. Eles não aceitaram a derrota e, em vez de seguirem com suas vidas, começaram a espalhar ainda mais mentiras sobre mim. Desta vez, era pior. Não estavam apenas me chamando de ganancioso ou especulador. Agora me atacavam abertamente, dizendo que eu era um monstro por ter expulsado famílias inocentes. Fizeram uma petição para tentar me impedir de continuar prejudicando a comunidade. Alguns até tentaram convencer a prefeitura a proibir que eu construísse nos meus próprios terrenos. Mas a verdade era que eles estavam furiosos porque haviam perdido sua mina de ouro. Sem os terrenos que haviam roubado de mim, a associação perdeu influência e, acima de tudo, perdeu dinheiro. Aquela rede de cobranças de aluguéis ilegais que haviam montado desapareceu completamente.
E sabiam que jamais conseguiriam montar um esquema como aquele novamente na região. Mas a batalha ainda não havia terminado. Eu não estava nem perto de me sentir satisfeito. Eles usaram meu nome para registrar a eletricidade para os invasores. Exploraram meus terrenos por mais de 1 ano. E agora tentavam me pintar como vilão, quando, na verdade, os criminosos eram eles. Então, entrei com outra ação. Dessa vez, eu queria tudo o que me deviam. Primeiro, exigi uma indenização por terem usado meu nome para registrar os serviços de eletricidade. Não foi um simples erro administrativo, foi fraude. Apresentei todos os documentos que mostravam que eu nunca havia autorizado nenhuma conexão elétrica para aquelas casas. Depois, cobrei os aluguéis retroativos. Afinal, aquelas casas estavam nos meus terrenos. E, se foram ocupadas sem minha autorização, significava que me deviam aluguel. Não apenas desde o início do processo judicial, mas desde o momento da invasão, o que incluía todo o ano em que estive viajando e os meses adicionais de julgamento. E, por último, veio a parte que fez a associação explodir de raiva, e as casas construídas nos meus terrenos agora eram minhas. Sim, legalmente, qualquer estrutura construída em propriedade privada pertence ao dono do terreno. Como ninguém tinha documentos que comprovassem que aquelas casas foram construídas com permissão oficial, me concederam a propriedade de todas elas, sem que eu precisasse pagar um único centavo. O líder da associação quase desmaiou quando soube disso. Eles tentaram de tudo para reverter a decisão. Disseram que eu não podia roubar as casas da comunidade. Tentaram argumentar que as famílias mereciam uma indenização, como se eu tivesse pedido que construíssem ali. Mas a decisão judicial foi clara, o terreno era meu, e tudo o que estava sobre ele também. E então veio o golpe final, e as multas e os aluguéis retroativos somaram uma quantia absurda. A associação não tinha como pagar tudo. Quem acabou assumindo a maior parte da dívida foi o líder da associação. E eu vi a oportunidade perfeita para meu último movimento, e comprei a casa dele. Era uma casa grande, em uma das melhores áreas do bairro. Obviamente, ele não queria vendê-la. Mas, com uma dívida monumental sobre os ombros, não teve escolha. Fiz uma oferta que ele não podia recusar, não porque fosse um bom negócio para ele, mas porque era a única forma de não perder tudo de uma vez. Quando ele assinou os papéis, a expressão de ódio no rosto dele não teve preço. E, depois, me certifiquei de expulsá-lo do bairro. Ele teve que ir embora, humilhado, sem influência, sem casa, sem poder. A associação perdeu completamente o controle que tinha e nunca mais tentou se meter comigo. No final, não apenas recuperei meus terrenos. Saí ganhando. E aprendi uma lição valiosa, em quem tenta se aproveitar do que não é seu, mais cedo ou mais tarde, paga o preço. E assim, mais uma história chega ao fim. Mas cada fim é um convite para um novo começo. Se gostou da história, se te fez rir, refletir ou até arrepiar, deixa seu like. Claro, não esquece de te inscrever. Assim, a cada nova história que surgir, estarei aqui para contá-la. Até a próxima, História do Reddit.